Israel ataca alvos estratégicos na Síria, mirando tanques, radares e depósitos de armas do regime de Assad. Esses ataques não são aleatórios, cada investida é uma peça calculada num tabuleiro de xadrez geopolítico. O objetivo: impedir que ameaças se consolidem antes mesmo de ganharem força. Imagine um incêndio que começa com uma faísca. Israel não espera as chamas tomarem conta, ele apaga o fogo na raiz. Esse movimento visa moldar uma nova realidade na região, onde grupos hostis pensem duas vezes antes de avançar. O impacto é direto. Sem infraestrutura militar, os inimigos do Estado judeu ficam limitados. Em um único ataque, depósitos de munição são destruídos, radares desativados e tanques reduzidos a carcaças fumegantes. Essa ofensiva envia um recado claro: qualquer tentativa de fortalecer a presença militar contra Israel será combatida. O próprio regime de Assad sente essa pressão, pois vê suas forças sendo neutralizadas uma a uma. No jogo de poder do Oriente Médio, hesitação significa fraqueza, e Israel entende bem essa regra. Mas o que realmente está por trás dessa estratégia? A resposta está nas entrelinhas. Não se trata apenas da Síria, mas de conter a influência de um jogador ainda maior nos bastidores. O Irã tem usado o território sírio como um corredor para abastecer grupos extremistas e expandir seu domínio. Ao cortar esse fluxo, Israel não está apenas se protegendo, está enviando um alerta a todos que tentam desestabilizar a região. E a tensão só cresce, pois quando um gigante como o Irã se vê encurralado, a resposta nunca tarda. Enquanto Israel ataca alvos estratégicos na Síria, o Irã expande suas operações na região, movimentando suas peças no tabuleiro geopolítico. A ameaça iraniana não é apenas militar. Ela se infiltra nas sombras, financiando grupos extremistas e fomentando o caos. Recentemente, ataques contra cristãos na costa oeste da Síria aumentaram, um reflexo claro da influência iraniana. Além disso, Teherã usa os rebeldes Houthis no Iêmen como um braço armado para pressionar a navegação no Mar Vermelho, afetando o comércio global. O resultado: Israel precisa estar em alerta máximo contra um inimigo que age de múltiplas frentes. A preocupação israelense não se limita apenas ao que acontece no território sírio. O Irã tem investido pesado no desenvolvimento de mísseis e drones avançados, capazes de atingir alvos estratégicos dentro de Israel. Cada novo ataque ou teste militar iraniano é visto como um sinal de que algo maior pode estar por vir. É uma guerra silenciosa, onde inteligência e tecnologia se tornam armas tão importantes quanto os tanques e os caças. Por isso, Israel fortalece constantemente seu sistema de defesa, garantindo que nenhuma ofensiva iraniana pegue suas forças desprevenidas. Mas o que acontece quando duas potências se enfrentam, sem um conflito direto? O mundo observa com apreensão, pois qualquer erro de cálculo pode transformar essa tensão em um embate real. O Irã sabe que desafiar Israel diretamente é arriscado, por isso prefere agir através de aliados e grupos extremistas. No entanto, Israel já percebeu esse jogo e está um passo à frente, desmontando as operações antes que ganhem força. E enquanto essa disputa segue nos bastidores, um velho inimigo encontra novas formas de se rearmar. Enquanto Israel ataca seus inimigos, o Hamas encontra maneiras engenhosas de continuar sua ofensiva. Uma das estratégias mais perturbadoras é o reaproveitamento de munições não detonadas. Em meio aos destroços de ataques anteriores, militantes do grupo recolhem explosivos intactos para fabricar novos armamentos. Esse ciclo permite que o Hamas continue sua guerra sem depender totalmente de suprimentos externos. É como se cada míssil lançado por Israel pudesse, de alguma forma, ser transformado em uma nova ameaça no futuro. Mas essa prática revela um problema ainda maior: a dificuldade em desarmar um inimigo que se adapta a cada ataque. O Hamas opera como uma rede descentralizada, onde cada célula tem sua própria autonomia para produzir explosivos e planejar ataques. Além disso, a negociação para um cessar-fogo se arrasta sem avanços concretos. O grupo insiste na troca de reféns por uma trégua prolongada, uma tática que coloca Israel diante de um dilema moral e estratégico. Ceder pode significar fraqueza,
mas resistir prolonga um conflito sem data para acabar. E há um detalhe que poucos percebem: o Hamas não age sozinho. A influência iraniana é visível em sua estrutura militar, nos armamentos contrabandeados e na própria filosofia de resistência. Enquanto isso, Israel precisa estar sempre um passo à frente, identificando os pontos vulneráveis do inimigo antes que ele se fortaleça. Mas até que ponto essa batalha pode ser contida apenas com ataques aéreos? A resposta pode estar em um jogo de poder muito mais amplo, onde o verdadeiro inimigo não está apenas em Gaza. Enquanto Israel ataca alvos militares na Síria, o Irã segue um plano ambicioso para transformar o país em seu próprio quintal estratégico. Com o pretexto de ajuda militar, Teherã financia e arma grupos extremistas, criando uma rede de aliados prontos para agir contra Israel. O Hamas e a Jihad Islâmica Palestina são apenas peças nesse xadrez, recebendo treinamento, armamento e apoio logístico direto do regime iraniano. O objetivo é o final: consolidar uma presença permanente na Síria e cercar Israel com um arco de forças hostis. A tática iraniana não é nova, mas está cada vez mais sofisticada. Em vez de se expor diretamente, Teherã usa intermediários para realizar seu trabalho sujo, garantindo que suas digitais fiquem ocultas. Bases militares iranianas camufladas em território sírio operam como centros de inteligência e treinamento, fortalecendo células terroristas. Para Israel, permitir essa expansão seria como deixar um inimigo cavar trincheiras à sua porta. Por isso, os ataques preventivos seguem um padrão estratégico: desmantelar essa rede antes que se torne incontrolável. Mas há uma peça-chave nesse jogo que poucos enxergam: a Rússia. Moscou mantém laços estreitos com Damasco e Teherã, mas também dialoga com Israel para evitar confrontos diretos. Esse equilíbrio frágil pode ser rompido a qualquer momento, principalmente se os interesses iranianos entrarem em choque com os russos. Enquanto isso, Israel segue seu próprio caminho, ampliando sua estratégia de defesa para garantir que nenhuma ameaça cresça a ponto de se tornar incontrolável. Mas defesa, por si só, nunca foi suficiente. Israel ataca seus inimigos com precisão, mas a verdadeira força do país está na sua estratégia de defesa em camadas. O primeiro nível é uma zona tampão ao longo da fronteira, onde qualquer movimento suspeito é monitorado e, se necessário, neutralizado antes de se tornar uma ameaça real. Depois, vem a zona de segurança, uma rede de bases militares, inteligência e sistemas antiaéreos que garantem um escudo protetor contra ataques. Por fim, há a esfera de influência, onde Israel utiliza diplomacia, tecnologia e operações secretas para moldar o cenário regional. A prova da eficácia dessa estratégia está no escudo antiaéreo Domo de Ferro, que intercepta mísseis antes que atinjam suas cidades. Mas a defesa israelense não se resume apenas à tecnologia. Ela envolve também um profundo trabalho de inteligência. A cada dia, agentes infiltrados coletam informações, antecipam ameaças e garantem que Israel esteja sempre um passo à frente. E quando necessário, forças especiais realizam operações cirúrgicas, eliminando líderes inimigos antes que possam executar seus planos. Para Israel, a melhor defesa é aquela que neutraliza a ameaça antes mesmo dela existir. Mas a pergunta que poucos fazem é: até onde essa estratégia pode segurar o avanço dos inimigos? O Hamas continua se rearmando, o Irã segue financiando seus aliados, e a Síria ainda abriga grupos extremistas prontos para atacar. Israel sabe que confiar apenas na defesa pode ser um erro fatal. E por isso, a guerra silenciosa contra essas ameaças nunca para. Mas enquanto a segurança militar é fortalecida, uma outra frente de batalha acontece longe do campo de guerra. Enquanto Israel ataca alvos militares na Síria, a guerra nos bastidores é travada com sanções, acordos e pressões políticas. Os Estados Unidos renovaram sanções contra o Irã, dificultando ainda mais sua economia e limitando sua capacidade de financiar grupos extremistas. Além disso, Washington exige que o Iraque reduza sua dependência da eletricidade iraniana, cortando uma fonte vital de renda para Teherã. Isso obriga o Irã a buscar alternativas, recorrendo a mercados paralelos e aumentando sua influência clandestina no Oriente Médio. Mas a diplomacia também exige coordenação.
Israel e Estados Unidos trabalham lado a lado para conter a expansão iraniana, alinhando estratégias para enfraquecer economicamente o regime de Teherã. Isso envolve persuadir aliados, reforçar embargos e até realizar operações de sabotagem contra instalações nucleares iranianas. A mensagem é clara: qualquer avanço iraniano terá um custo alto. Enquanto isso, a Europa acompanha de perto, dividida entre conter o Irã e preservar acordos comerciais na região. Só que há um problema: o Irã não é um adversário fácil de dobrar. Mesmo sob sanções pesadas, o regime encontra meios de continuar suas operações. Petróleo vendido no mercado negro, transações secretas e alianças estratégicas mantêm o fluxo de recursos para seus aliados. E se a via diplomática falhar, Israel sabe que precisará recorrer a métodos mais diretos. Enquanto as negociações seguem nos corredores do poder, no campo de batalha, as facções extremistas se preparam para o inevitável. Israel ataca para se defender. Mas até quando essa guerra pode ser contida? O Hamas se reestrutura, o Irã avança e o conflito só se intensifica. O que você acha? Israel deve continuar seus ataques ou buscar outra solução? Comenta aqui. E se quer mais análises como essa, se inscreva no canal e ative as notificações.